Então, hoje a gente vai encerrar a leitura de Perto do Coração Selvagem. Né? É uma leitura que estou considerando extremamente complexa, e esse foi o motivo da gente ter interrompido, pelo menos eu ter interrompido, a reunião durante uma semana, porque chegou um momento do livro, um momento dessa leitura, em que simplesmente você cai numa espécie de limbo, onde você consegue absorver certos elementos da leitura, mas você não consegue compreender a leitura. Talvez porque talvez isso esteja exatamente nas características, né, da escrita de Clarice Lispector, essas características de um fluxo de consciência. Então, o que ela está expressando nas suas personagens é aquilo que se passa na alma, e eu diria, e eu estou usando aqui a expressão alma, né, porque eu acho que vai um pouco além daquilo que a gente chama de pensamento. Se a gente fizer uma intertextualidade com Água Viva, a gente vai lembrar que em Água Viva, Clarice diz: eu quero aquilo que está por trás do pensamento. Por trás do pensamento. Esse é o primeiro romance de Clarice Lispector, e talvez esse seja um outro motivo dessa complexidade, né, dessa personagem que se chama Joana. O livro, Perto do Coração Selvagem, é um romance de aproximação. É um romance em que você vai, em todo momento da leitura, tentar se aproximar, tentar conhecer quem é esta mulher. Quais são as características dessa mulher? Quais são os dilemas que ela vive? Como ela encara a vida? E o título, óbvio, o título vem de uma frase do James Joyce, e está logo no início do livro, é citado, e diz: ele estava só, estava abandonado, feliz, perto do selvagem coração da vida. Olha que forte, minha gente. Né? Na frase do James Joyce, ele tá falando, ele se refere ao personagem, ele diz: ele estava abandonado, feliz. Vejam que abandonado e feliz não é exatamente palavras que a gente coloca juntas para se referir a uma personagem que está feliz porque está abandonado. Está perto do coração selvagem. No nosso primeiro encontro eu falei sobre um coração selvagem. O que era, né? Um coração selvagem. E notem, a gente não consegue definir o que é um coração selvagem. O próprio título do livro dá um indício: perto de um coração selvagem. É um título que nos indica uma aproximação do coração selvagem, que é o coração selvagem da personagem desse livro, que é Joana, mas pode ser o nosso coração selvagem. Porque todas as vezes que você lê algo desse livro que te faz rir, ou se espantar, ou se emocionar, é o teu coração selvagem que bate nesse momento. E isso é a magia dessa leitura. É o que ela tem de didático pra gente. Se aproximar, fazer a experiência da leitura desse conto, tá? E aqui eu mostro essa capa belíssima, que é uma pintura de Clarice Lispector.
tá? A pintura inteira é essa aqui, ó. Essa nova edição vem com as pinturas de Clarice. Clarice era pintora, né? E eu falava que é muito didático o livro, porque ao se aproximar de Joana, você se aproxima de você mesmo. Ao se aproximar desse coração selvagem, que não sabe o que busca, mas busca, a gente se aproxima das nossas próprias buscas. E aí se revela uma dicotomia, uma contradição nessa personagem, embora o romance vai revelando o lado para o qual esse coração pende, né? Vejam, eu separei aqui três questionamentos que Joana faz quando é criança e uma afirmação que ela faz já na sua adolescência e já indo para a sua juventude. Ela vive, quando ela é criança, ela vive perguntando coisas ao seu pai. É uma menina muito curiosa, né? E você vê que ela está em formação. E a gente percebe também que não é uma criança normal, é uma criança que causa espanto. É uma criança que na escola, né, ou nas situações da família, não é uma criança normal. E ela vive perguntando coisas ao pai e vive perguntando coisas na escola, coisas que espantam. Por exemplo, eu separei três questionamentos dessa criança, da criança Joana. O primeiro é, vejam bem, o que é que se consegue quando se fica feliz? Olha essa pergunta. O que é que se consegue quando se fica feliz? A segunda pergunta dessa criança. E isso para o terror da professora, tá? Para o terror da professora. Imagine uma criança, você professor, professora, e uma criança te chega e pergunta isso. Desmonta o professor, desmonta a professora. A segunda pergunta é: depois que se é feliz, o que acontece? Olha a profundidade. E aí a terceira pergunta é arrebatadora. Se é feliz para quê? É claro que a gente tem ideias de felicidade, né? A gente tem ideias de felicidade. A gente sabe que a vida, ela não é feliz. A vida é triste e a gente vive buscando felicidade. A gente sabe que a vida é um mar de tristeza com ilhas de felicidade. Talvez se fosse o contrário, a vida fosse horrível. Imagine se a gente fosse o tempo todo alegre buscando tristeza, né? Gosto muito da definição de Vinícius, né? A felicidade é uma bruma, é uma gota de orvalho numa pétala de flor, brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A felicidade é um estado muito delicado do ser, né? E aí a gente imagina que ela está buscando a felicidade, que essa criança tende a essa busca da felicidade. Ela vai buscar algo e ela encontra no decorrer da leitura, no decorrer do romance. E aí eu quero já dizer a vocês, olha, não se preocupe com spoiler. As histórias de Clarice não são exatamente as histórias que tem começo, meio e fim e o final feliz. Não se preocupem com spoiler. São obras em que a própria experiência da leitura já tem em si começo, meio e fim. E num determinado momento do livro, Clarice, ou Joana, dá uma certa resposta para esses questionamentos que ela fez quando era criança. Ela diz o seguinte: ela está encontrando a felicidade na liberdade dela. Porque foi muito, né, digamos, perseguida em família, ninguém entendia ela. E depois vai para a casa dos tios, e os tios não entendem. É uma menina muito fria, é uma menina muito. Já já eu quero dar uma certa
fazer uma certa descrição de quem é Joana. E num determinado momento ela diz o seguinte, talvez respondendo a essas perguntas que não tem resposta, ela responde com uma resposta que não responde. Porque ela diz o seguinte, liberdade é pouco. O que desejo ainda não tem nome. Liberdade é pouco. O que eu desejo ainda não tem nome. E aí a gente vê, né, que Joana é essa pessoa que tem essa busca incansável durante o livro, se envolvendo com pessoas, deixando pessoas. Cada vez que passa por uma situação, por mais humilhante, por mais destruidora que seja a situação que ela passe, ela volta, vai se reerguer muito mais forte, né? E isso talvez se deva à natureza de Joana. E que natureza é essa? É uma natureza selvagem. Essa natureza selvagem, e no nosso primeiro encontro eu dei exemplos aqui do Thoreau, né? Do Henri David Thoreau, o filósofo que foi viver na floresta. Ou falei, inclusive, do filme, né? Onde o jovem sai, vai embora e, sabe, tem aquele coração que não se contenta com as coisas. E essa natureza selvagem de Joana, ela já começa a se expressar muito já no início do livro, né? Tem duas passagens aí que eu acho que descrevem muito bem essa natureza selvagem de Joana. A primeira passagem diz: a certeza de que dou para o mal. O que seria então aquela sensação de força contida, pronta para arrebentar em violência, aquela sede de empregá-la de olhos fechados, inteira, com a segurança irrefletida de uma fera? Não era no mal apenas que alguém podia respirar sem medo, aceitando o ar e os pulmões, nem o prazer me daria tanto prazer quanto o mal, pensava ela, surpreendida. Isso é uma Joana criança. Sentia dentro de si um animal perfeito, cheio de inconsequências, de egoísmos e vitalidade. Então vejam a força que essa personagem já começa a exprimir. E sempre pendendo para o mal. Mas em determinado momento do livro, e a gente já comentou isso aqui em outro encontro, talvez o que é bom e o que é mal, o que é bem e o que é ruim, não seja exatamente o nosso sistema de valor. E a gente encontra toda essa discussão no livro A Genealogia da Moral, de Nietzsche. Nietzsche faz essa discussão. Quem julga o que é bom e o que é mal? Quem é você? Quem somos nós? Já que a gente já nasceu imerso numa ideia de bem e mal. Quem falou para você o que é bem e o que é mal? Bem e mal do ponto de vista de quem? E por isso que essa formulação desse espírito selvagem de Joana, né, não se deixa levar por essa dicotomia já, e esse maniqueísmo, né? O bom e o ruim. Ela simplesmente é. E ela busca algo que está para além da liberdade. Por isso que, ainda nesse início, ela diz, sim, ela sentia dentro de si um animal perfeito. Repugnava-lhe deixar um dia esse animal solto, por medo, talvez, da falta de estética. E quantos de nós não temos medo de deixar o nosso animal solto por medo da falta de estética? Quantos de nós temos que suprimir nossas forças animais por medo da falta de estética? Por medo de quem a gente pode ser
sobretudo no encontro com o outro. Por medo talvez da falta de estética ou receio de alguma revelação. Não, não, repetia-se ela. É preciso não ter medo de criar. No fundo de tudo, possivelmente o animal repugnava-lhe, porque ainda havia nela o desejo de agradar e de ser amada. E quantas vezes a gente deixa de ser a gente por medo de não sermos amados? Porque a melhor frase, sempre, ainda a mais jovem, era: a bondade me dá ânsia de vomitar. Olha a força dessa mulher, minha gente. A bondade me dá ânsias de vomitar. A bondade era morna e leve. Cheirava a carne crua, guardada há muito tempo, sem apodrecer inteiramente, apesar de tudo. Refrescavam-na de quando em quando, botavam um pouco de tempero, o suficiente para conservá-la um pedaço de carne morna e quieta. E ontem a gente discutia sobre a razão, o pensamento moderno, num texto de Luc Ferry, um filósofo francês que se reporta a Rousseau, né? Quando Rousseau, no início da Idade Moderna, quer definir o que é o homem, o que é o ser humano, Rousseau recorre ao que não é o ser humano. E o que não é o ser humano? É o animal. Né? Nós somos sempre um animal com um aditivo. Né? Nós somos sempre um animal racional, um animal que pensa, um animal que tem alma. E Joana faz um caminho selvagem, um coração selvagem, um coração animal. E Rousseau diz que o animal é sempre conduzido por um instinto infalível. Rousseau diz que o animal é sempre conduzido e tem uma norma intangível. Ele é diferente da gente. Nós somos guiados pela liberdade de ser ou não ser. O animal simplesmente é. E nós temos medo disso. Nós temos medo desse ser que é pronto e acabado. O animal nunca se desvia. O animal vai ser sempre assim. E nós, seres humanos, somos guiados por liberdade. É a liberdade que nos define. Aliás, é a liberdade que não nos define. E aí vejam, eu trouxe Rousseau simplesmente, e essa ideia de liberdade, né, que a gente vai encontrar em Rousseau e depois vai encontrar em Sartre, né? Mas eu trouxe Rousseau simplesmente porque Rousseau diz, olha, o que define um animal é essa, sabe, essa ideia de que o instinto é infalível e o animal é. O que distingue o ser humano é a liberdade. E na liberdade, no estado de liberdade, a gente é, mas também pode não ser. E aí o que é que Joana diz? O que é que Joana diz, senhoras e senhores? Liberdade é pouco. O que desejo ainda não tem nome. A postulação que, né, que define o ser humano, talvez seja pouco para Joana. E ela, porque talvez ela tenha as duas coisas. Ela tem aquilo que é infalível em termos de desejo, em termos de vontade, e ela tem a liberdade. E ela sabe usar dessas duas coisas. Quando confrontada, por exemplo, com Lídia. Né? Lídia, que vai casar com Otávio, que é o cara que ela gosta. Quando confrontada com esse outro ser, ela vai saber usar a liberdade. Como? Aí é spoiler demais. Né? Mas o encontro de Joana
e Lídia é assustador. E lembrem-se, Lídia está grávida. E Joana vai fazer uma profunda reflexão sobre a ideia de liberdade da mulher, de estar grávida ou não. Nós estamos falando de uma mulher que escreveu um romance aos 19 anos, em 1944. Vocês têm noção do tamanho desse espírito? Então, é um espírito gigantesco, né? Questionador. O casamento vai ser posto em prova no livro. As instituições, a família vai ser posta em prova nesse livro. Todos os valores serão postos em prova por Joana. A prova por Joana. E nós estamos falando de um romance escrito na década de 40, por uma jovem de 19 anos. Que antes de ler esse livro, fez um profundo estudo sobre a filosofia de Spinoza. Que está contido, está citado esse estudo no romance. Então, é de uma profundidade, é de uma complexidade que merece a sua atenção. Merece. É como o outro livro que a gente leu aqui em grupo, A Paixão Segundo GH. Merece. É um livro merecedor de você se doar algumas semanas ou meses a mergulhar nesse tipo de transformação que essas personagens passam em si, mas que essas personagens promovem naquela que lê. E eu tive que cortar muita coisa aqui, porque eu também não quero dar spoiler. Eu não sei se tem spoiler, não sei se eu falar tem spoiler, mas eu fiz uma opção de, né, falar um pouco de Joana, fazer com que a gente ficasse perto do coração selvagem dela, mas que a gente nunca tocasse esse coração selvagem. A gente não precisa tocar nele. É um romance de aproximação. Basta que a gente se aproxime e retire dessa proximidade, dessa condição de proximidade, lições. Esse livro há de ser didático para a gente. Porque a gente precisa exercitar a nossa selvageria, porque a gente tem vergonha e fomos ensinados a reprimir isso. E a gente precisa exercitar a nossa liberdade. Tá? O que se faz dessa liberdade em Sartre, em Kant, em Rousseau, cada um tem uma ideia, mas o bom é que a gente tem a nossa própria ideia. E aí vem o segundo ponto. Né? Esse primeiro ponto eu queria dizer para vocês um pouco quem é Joana. No segundo ponto dessa minha fala, eu queria mostrar, porque isso vai acontecer várias vezes no livro, né? A relação desse coração selvagem com o animal que tem nela, isso é um ponto importantíssimo, e como essa relação de um coração selvagem com a vida faz com que Joana, todas as vezes que é submetida a sofrimentos incríveis, Joana ressurge. Ressurge. E toda vez que ela ressurge mais forte, mais decidida, talvez até mais fria, talvez até com mais maldade. Mas lembrem, Joana não é o tipo da mulher que aceita a indiferença. Né? Ela diz, olha, não ser morno, né? Isso me dá ânsia de vômito. Ou eu vou ser fria, ou eu vou ser extremamente passional. Mas o meio não dá para mim. Me dá ânsia de vômito. Tem cheiro de carne podre. A pessoa que não se posiciona, que não toma um lado na vida. E aí tem um outro capítulo que me chama muita atenção, né? Que é o capítulo que se chama, deixa eu ver, O Banho. O Banho, né? Me chamou a atenção na leitura porque tem essa imagem, né? Tem essa imagem de
numa determinada, numa determinada passagem do capítulo, o banho, tem a ideia de Joana, é, vai, o pai morre, a família, veja, é abandonada, vai morar com os tios. Joana, a tia de Joana tem medo de Joana, e Joana é uma adolescente. Né? Na leitura aqui, os seios nem cresceram. Só que Joana faz coisas, e eu não vou contar, né? Porque eu estou também aqui estimulando, para quem não leu ainda, que espantam a tia dela. Né? Que espantam a tia dela. E ela ouve um belo dia a tia dela dizendo: a gente tem que mandar essa menina para o internato, a gente não dá conta dela. A gente não dá conta desse espírito. Né? E vai haver um jantar onde Joana vai dizer: eu vi vocês dizendo que vão me mandar para o internato. Não, e a tia dela derruba as coisas, fica nervosa, ela diz: calma, não tem problema. Me mandem para o internato. E aí Joana vai. Aparece uma cena de Joana tomando um banho. E a imagem da imersão de Joana, né? Eu acho isso belíssimo, eu queria ler um pouco para vocês. A moça ri, mansamente, de alegria de corpo. Olha, minha gente, que coisa linda. Alegria de corpo. Suas pernas delgadas, lisas, os seios pequenos brotaram da água. Ela mal se conhece, nem cresceu de todo, apenas emergiu da infância. Estende uma perna, olha o pé de longe. Olha como Joana se aprecia. Né? Estende uma perna, olha o pé de longe, move o terno lentamente como uma asa frágil. Ergue os braços acima da cabeça, para o teto, perdido na penumbra, os olhos fechados, sem nenhum sentimento. Os olhos fechados, sem nenhum sentimento, só movimento. O corpo se alonga, se espreguiça, refúgio úmido na meia escuridão. Ela está se sentindo. E aí vem uma imagem de imersão na água, né? Imerge na banheira, como no mar. Um mundo morno se fecha sobre ela silenciosamente. Olha essa imagem da água, né? Um mundo morno se fecha sobre ela silenciosamente, quietamente. Pequenas bolhas deslizam, suaves, até se apagarem, de encontro ao esmalte. A jovem sente a água pesando sobre o seu corpo, para um instante, como se lhe tivesse tocado de leve o ombro. Essa menina tem plena consciência do seu ser no mundo. Essa é a imagem da imersão. E depois tem a imagem dela emergindo da água. E quando ela vai emergindo da água, Joana já é outra. Já é uma outra mulher. Muito, tem muito aqui a ideia da Fênix, né? Mas ela sempre, durante todo o livro, ela renasce da água. Isso é bem interessante. Até porque as ligações judaicas de Clarice trazem muitas imagens da tradição judaica. E aí, o que emerge da água é algo muito forte nessa tradição. E aí a gente vai para o terceiro e último ponto dessa minha fala, que é a relação de Joana com os animais. Há uma metamorfose. Primeiro, Joana é considerada uma víbora. A tia de Joana diz, ela é uma víbora. E Joana gosta, tá? Joana gosta disso. Só que depois, no amadurecimento de Joana, ela vai se descobrindo. E eu queria dizer a vocês, quase todos os escritos de Clarice vai aparecer animal, tá? A relação de Clarice com os animais é impressionante. E cada animal traz características humanas muito interessantes, que vale a pena a gente aprender. E na medida em que Joana vai amadurecendo, um outro animal vai emergir nela e vai ter uma ligação muito forte com ela. E que animal é esse? Um cavalo. Joana
pensa, sente que dentro dela corre um cavalo selvagem. E essa imagem é simplesmente maravilhosa. O primeiro momento em que ela tem contato é numa lembrança que ela tem de uma queda que ela levou, né? Eu vou ler aqui só essa parte. Antes, naquele dia, na fazenda de Titio, quando caí no rio, antes estava fechada, opaca. Olha novamente essa imagem de surgir da água, tá, minha gente? Antes estava fechada, opaca, mas quando me levantei, foi como se tivesse nascido da água. Saí molhada, a roupa colada à pele, os cabelos brilhantes, soltos, qualquer coisa agitava-se em mim. E era certamente meu corpo apenas. Mas, num doce milagre, tudo se tornava transparente. E isso era certamente minha alma também. Nesse instante, eu estava verdadeiramente no meu interior e havia silêncio. Nada mais budista, nada mais meditativo que isso, né? Nesse instante, uh, nesse instante, eu estava verdadeiramente no meu interior e havia silêncio. Só que meu silêncio, compreendi, era um pedaço do silêncio do campo. E eu não me sentia desamparada. O cavalo de onde eu caíra, penso eu que aqui tem uma imagem muito forte com a figura de Saulo, que caiu do cavalo para poder emergir, né? O cavalo de onde eu caíra esperava-me junto ao rio. Montei-o e voei pelas encostas que a sombra já invadia e refrescava. Freiei as rédeas, passei a mão pelo pescoço latejante e quente do animal. Olha como ela sente esse animal, minha gente. O pescoço latejante e quente do animal. Continuei a passo lento, escutando dentro de mim a felicidade. Alta e pura, como um céu de verão. Alisei meus braços, onde ainda escorria a água. Sentia o cavalo vivo perto de mim. Uma continuação do meu corpo. Olha, o cavalo é uma imagem de força, mas é uma selvageria que se doma. O cavalo é uma imagem de sensualidade muito forte, né? O cavalo é uma imagem de obstinação muito forte. E é com essa imagem que ela vai passar por todos os empecilhos que a história vai trazer da vida dela. E é a partir dessas dificuldades que a gente vai conhecendo esse coração selvagem, se aproximando desse coração selvagem. E aí eu me encaminho aqui para o final dessa fala. Novamente, trazendo a vocês. E eu não queria dizer, né? Não quero dizer, mas dá vontade absurda de dizer, né? Porque eu posso dizer o que acontece, mas não preciso dizer as circunstâncias. Ela foi abandonada pelos dois homens que ela se apaixonou. E ela simplesmente foi viajar de navio. E não faz diferença. A vida dela continua. Ela é um cavalo selvagem que corre nos campos. Ela diz assim: ah, deixa eu só me encontrar aqui, que terminaria uma vez a longa gestação da infância, de sua dolorosa imaturidade, rebentaria seu próprio ser. Então, vai haver uma nova transformação nela, né? E, enfim, depois de todo esse sofrimento, estaria livre. E aí ela diz: erguerei dentro de mim o que sou um dia. A um gesto meu, minhas vagas se levantarão poderosas. Água pura submergindo a dúvida, a consciência. Eu serei forte como a alma de um animal. E quando eu falar, serão palavras não pensadas e lentas, não levemente sentidas, não cheias de vontade, de humanidade, não o passado corroendo o futuro. O que eu disser
soará fatal e inteiro. Não haverá nenhum espaço dentro de mim para eu saber que existem o tempo, os homens, as dimensões. Não haverá nenhum espaço dentro de mim para notar sequer que estarei criando instante por instante. Não instante por instante, sempre fundindo. Porque então viverei, só então viverei maior do que na infância. Serei brutal e mal feita, como uma pedra. Serei leve e vaga, como que se sente e não se entende. Me ultrapassarei em ondas, Deus, e que tudo venha e caia sobre mim, até a incompreensão de mim mesma em certos momentos brancos. Porque basta me cumprir, e então nada impedirá meu caminho, até a morte sem medo. De qualquer luta ou descanso, me levantarei forte e bela como um cavalo novo. Só para concluir, há uma lenda que numa certa manhã, na cidade de Turim, uma manhã de inverno de 1889, Nietzsche, o filósofo que sempre clamou em sua filosofia que a gente colocasse o nosso instinto para fora, que a gente vivesse os desejos, Nietzsche se deparou com um cocheiro que batia num cavalo. Espancava o cavalo porque o cavalo teimava, não queria ir. E Nietzsche se comoveu profundamente. Ninguém sabe se essa história é verídica, mas essa história é muito famosa na filosofia, na biografia, inclusive, de Nietzsche. E foi o último ato consciente de Nietzsche, antes da loucura total, foi correr e se abraçar com o cavalo, assim como Joana fazia. E Nietzsche balbuciou coisas no ouvido do cavalo, coisas que ninguém ouviu, mas a lenda ou a história, se é verdadeira ou não, ninguém sabe, diz que Nietzsche pediu desculpas ao cavalo pelo que nós somos. E depois disso ele passou 10 anos em silêncio, na loucura total, imerso em loucura, até morrer. O que é que Nietzsche abraçava? Ele abraçava o coração selvagem de Joana. Nietzsche abraçou um coração selvagem que pulsa, que não faz acepção do que é bom e mal, simplesmente vive e não aceita o intermediário, o fraco. Isso dá ânsia de vômito. Vamos aprender com Joana. Joana, o livro Perto do Coração Selvagem é muito didático para a gente aprender, inclusive, os equilíbrios ou exageros da selvageria e da liberdade, daquilo que é animal, daquilo que é humano em nós. É isso, senhoras e senhores. Mais um livro que a gente dá conta, né? E tomara que o aprendizado